Eu vou dar só alguns flashes, tá? Nós trazemos trabalho com a culinária baiana. Então, todo esse trabalho é na matemática. Nós trabalhamos a diversidade cultural, e aí a gente trabalha com as questões indígenas, com questões de produção cultural. Nós trabalhamos com questões de produção de arte de barro, com pintura. Então, a gente traz a matemática nas diferentes vertentes, que é uma visão diferenciada. Hoje eu recebi uma mensagem de uma formadora dizendo assim: professora, eu estou encantada, porque a gente tem um problema com a matemática, né, aí, cultural, e a gente vai vencendo as barreiras, porque o professor que está na sala de aula, historicamente, nos anos iniciais, ele trabalha arma, efetua e denomina os termos, tira a prova dos nomes. Seu problema é de mais ou de menos, é para somar ou subtrair. Arma é conta e resolve. E essa não é a matemática que a gente trabalha. Então, na hora que a gente chega com o material, tem uma resistência a trabalhar com o material. Você vai trabalhar matemática, você precisa saber o que é a água, por que você vai trabalhar com a água, porque as questões sustentáveis, trazer esse debate, como que vai fazer isso? E aí, não, mas o conceito está imbricado aí dentro, vamos trabalhando. Então, assim, tem uma resistência do professor, porque é muito mais fácil eu botar uns números e pedir ao aluno para armar e efetuar, do que eu trazer isso para uma roda de conversa, eu trazer isso para um contexto, trazer a ludicidade para o fundo, nesse pano de fundo. Então, assim, é um movimento formativo que o professor tem que fazer, que ele sai da sua zona de conforto. Então, hoje eu recebi um depoimento de um professor, que era um professor da resistência, que não queria usar material, e ele, como ele que vai participar do processo formativo, ele vai sempre ali, assim, nós fazemos um parte de acompanhamento, e aí a gente tem que ir acompanhando esse professor. Então, ele teve que ceder, né? Aí hoje a menina mandou assim várias imagens dele trabalhando com balanças de prato, balança mesmo, com aquela outra digital, e as crianças todas envolvidas pela imagem, a gente via todas as crianças, e assim, o depoimento dele assim: já não vou mais ficar sem usar esse material. Já não vou, porque o aluno participou, o aluno está, então assim, um movimento de conquista que a gente vai vendo a cada dia, e de encantamento e de mudança de postura do professor, que nos encanta e que nos move, né? Às vezes eu falo assim, isso me move e é o que me dá energia para continuar nesse trabalho, porque o trabalho é muito grande, mas é muito positivo, e até porque a gente não vem com esse trabalho tradicional, a gente vem com uma perspectiva totalmente transdisciplinar. Tem 10 minutos? Então vamos lá. Mas podem ir perguntando aí, né? Então, assim, esse processo formativo, ele tem esses princípios orientadores, né? Um currículo inclusivo, um trabalho interdisciplinar, porque a gente tem um pano de fundo da transdisciplinaridade, mas a gente não declara isso muito para o professor, senão ele vai começar a correr, a gente começa com a interdisciplinaridade. Então, assim, esse é um trabalho, na verdade, esses são princípios orientadores para todo o trabalho, não é só para matemática, porque às vezes eu me confundo aí, eu estar na matemática e eu estar na coordenação. Mas a gente trabalha nessa perspectiva, na perspectiva da dialogicidade, a problematização, a contextualização e a ludicidade. A ludicidade, ela é o pano de fundo para todas as disciplinas, para todas as vertentes de conhecimento que a gente está trabalhando, porque a gente parte do pressuposto que esse é um universo infantil. E esse universo infantil precisa ser respeitado. Mesmo que eu tenha uma intencionalidade de formação de conceito, de formação cidadã, eu preciso partir de onde o meu indivíduo, o meu sujeito está. E ele está no momento da ludicidade. Então, esses são os princípios orientadores do trabalho. E aí a gente tem alguns indicadores das avaliações que a gente faz. E a gente sempre diz assim, o programa é um programa novo. O trabalho na educação, ele não pode ser um trabalho que você quer um resultado de um ano. Não vai, porque assim, a professora Sônia já colocou aqui muito bem. Nós temos raízes de uma educação, de um sistema educacional que nasce dentro das igrejas, né, dentro dos espaços que pessoas que tinham mais conhecimento montavam as banquinhas e começavam a trabalhar a educação. E aí a gente passa por um período militar, com uma ditadura super e regendo tudo. Então, assim, para fazer esses movimentos de transformação, não acontece em um dia.
Então, a gente vem com o programa desde 2011, trabalhando com muitas dificuldades e enfrentando várias gestões e políticas públicas e gestores que vão trazendo alguns problemas, mas a gente vê os avanços. É possível ver os avanços. E ainda quando a gente vai olhar os indicadores externos, né? E a gente olha os resultados da ANA de 2014, como eu já falei, em 2015 não teve ANA, a gente já consegue ver 27 municípios se destacaram por apresentar um percentual acima de 10% no nível 4. O nível 4 é o maior nível para a leitura. E nós estamos aí, quando a gente olha para o estado, a gente estava na ANA com 4%. Quando a gente olha 10% desses municípios, ou 27 desses municípios estavam com nível acima de 10%, que é um grande avanço para a gente. E desses 27, 14 são municípios que estão com a gente desde 2011 e 2012, né, que fizeram adesão em 2011 e 2012, e 10 que fizeram em 2013 e 2014. Apenas 3 desses municípios são municípios que não tinham feito nenhuma adesão. Porque a gente vai passando esses momentos de adesão. Hoje nós temos 414, mas a gente já teve 200 e pouco, 300, e aí? Oi, meu nome é Bárbara. Eu queria entender como a ANA avalia a questão da alfabetização. Ela avalia do ponto de vista de decodificar ou de letrar? A ANA, ela faz uma avaliação de letramento, tá? A pretensão dela é essa, tá bom? Eu pergunto por conta da diferença de eu saber, quando eu estou me alfabetizando, que manteiga é um alimento que vem do leite de cor amarela, que eu uso no pão, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Ou de eu pelo menos fazer minha mãe, tá? Entende? Então é que isso na verdade faz uma diferença no índice, né? Se eu só tenho dentro desses 27 mil professores, que nem todos são efetivos, então apesar da boa vontade do Estado de colocar os coordenadores e tudo, na realidade dos municípios, isso muitas vezes fica quebrado, porque a depender de quem esteja ou na direção da escola ou na gestão pública, né, no executivo, na Secretaria de Educação, isso fica interrompido ou dá sequência. Né? Então, se a ANA avalia letramento, é melhor do que se não avalia. As avaliações externas, elas estão todas na tendência do letramento. Né? E aí a gente tem, em matemática, 184 municípios apresentaram um percentual de desempenho acima de 10%, e desses 184, 132 eram os que estavam com a gente desde 2011, 39 em 2013 e 2014, e apenas 13 não tinham feito adesão. Uma questão que a gente faz todo um levantamento estatístico, né, faz todo o estudo dos dados, e os dados, pelos dados, eles indicam que se a gente continua nessa perspectiva, o avanço vai ser significativo. Né? A gente não tem assim para dizer assim, todos os avanços são significativos, não. Nós temos os indicativos de. Lembrando que essa é uma avaliação externa de 2014. Né? As nossas avaliações internas que nós fazemos, nós sempre estamos vendo os avanços acontecendo. Né? Para os 5 minutos finais, aí são as questões, as metas de pactuação que a gente coloca, né? Reduzir 90% o número de estudantes do nível 1. Essas metas foram postas para o ano de 2016, né? E aí a gente também colocou uma meta de redução anual de 4,4% no nível de leitura. Então a gente sair do nível 1 e chegando para o nível 4, né? Ampliar. Que foi isso? Não era para acabar tão rápido. Ampliar em 30%
desempenho em leitura, escrita e matemática nos estudantes do terceiro ano, garantiu o alcance da meta do IDEB por município em 2018 e instituiu o Núcleo de Estudos de Alfabetização e Letramento, que é o NALFA, em 100% dos municípios aderidos ao programa, e isso a gente já conseguiu, e aí eu vou explicar o que é o NALFA. O NALFA é um núcleo de alfabetização que cada município criou por decreto. Quem participa do NALFA? Os orientadores de estudos, os formadores, os professores, as pessoas da comunidade, todos os envolvidos, os conselhos municipais. Então a gente abre para a comunidade ter um núcleo onde vão se desenvolver estudos para a alfabetização, sobre a alfabetização, ações de mobilização social, ações para a família, ações para a escola. Então, assim, a gente tem vários exemplos de movimentos que acontecem dentro dos municípios, desde semanas da alfabetização, né, semana da leitura. Então, são ações que vão sendo desenvolvidas pelo NALFA. Então, o coordenador local do município, ele fica diretamente atrelado a esse movimento de gerenciar o NALFA e, nesse movimento, envolver sempre a comunidade nesse movimento de sedimentação desse processo de alfabetização dentro do município. Então, cada município hoje, dos que fizeram adesão ao programa, tem instituído o NALFA. Essa é uma meta para 2016 que a gente conseguiu já alcançar. E aí, lógico que a gente tem as dificuldades, eu fui bem tímida de colocar elas, tá? Mas elas existem, são muitas. Então, o apoio das gestões municipais, esse é um grande problema, porque quando o município faz a adesão, ele assume alguns compromissos, como manter o orientador dentro da formação. Então, ele precisa deslocar o orientador, por exemplo, os 26 municípios, eles têm que deslocar de 2 em 2 meses os orientadores para Itabuna para fazer o processo formativo. E às vezes aí não garante o transporte, não garante a tramitação. Aí começam as dificuldades que a gente precisa ir gerenciando dia a dia. Uma outra coisa é a distribuição do material didático, que em geral as dificuldades de problemas de várias ordens de governo, de pagamento, dificulta a gente entregar material didático na escola para o início do ano letivo. Então essa é uma dificuldade que a gente todo ano enfrenta. E essa é a manutenção da política pública, visto que nós estamos passando por um problema técnico em Brasília, né? E aí a gente está, todo mundo assim, não sabe o que acontece, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. E em maio a gente também foi substituído. O professor Oswaldo, ele saiu e veio um outro professor, e aí a gente está aí nessa. E um outro momento que a gente sempre fica... O que vai acontecer é a mudança da gestão municipal, porque mudam gestores e mudam várias coisas. A gente precisa garantir que as equipes continuam, porque essas equipes já têm um processo formativo garantido. Então, se você fica mudando as pessoas, muda tudo de novo. Então, essas são coisas que a gente fica no dia a dia aí. Esses são os maiores empecilhos que a gente enfrenta. Então, ótimo, nós vamos dar. Certo? E aí, assim, nos colocamos à disposição para o debate. Agradeço o espaço, espero que vocês tenham entendido. A professora Ieda quer fazer uma colocação. Não, mas eu tenho que gravar. O povo de marca está te assistindo. Para o diferencial do programa é o acompanhamento às salas de aula. As salas de aula, claro, respeitando toda uma hierarquia, né? A gente chega até o município, diretores, né? Essas secretarias, mas assim, o atendimento realmente são aos professores. Então a gente procura fazer esse acompanhamento. Acompanhamento não é visita mesmo, não é acompanhamento, dá um atendimento bem próximo. Não é fiscalização, tá? Mas a gente não deixa de fiscalizar, né? Porque quando a gente chega numa sala de aula aqui, onde há 20 alunos, 10 não sabem ler, e aí você vai detectando que existem distúrbios que precisaria de profissionais, e a gente se pergunta, diante daqueles
indicadores que foram colocados, aonde é que estão esses profissionais, a quem eles estão dando atendimento, porque esses profissionais não chegam na sala de aula, esses alunos não possuem laudos, onde a família também não participa, e não estou falando de escolas distantes, não. Ah, porque está lá no campo. Não, está aqui, dentro da cidade, aqui no centro, tá? Onde a gente encontra professor rasgando, tirando pedaços do seu caderno ou comprando com o seu dinheiro papel ofício. A gente não deixa de ser, como é que é? A estrutura física da escola. Então, assim, há N indicadores que são lutas nossas. Nós também participamos de conselhos, estamos ali, sabemos o quanto é difícil, mas assim, o quanto também nós temos força para fazer valer todos aqueles indicadores. Aí eu me pergunto aonde é que está o poder público. Tá? Obrigada. Então, eu acho que agora a gente pode abrir para o debate, né? E aí a professora Sônia também. As duas conduziram tão bem, né? Até aqui, muito legal de abrir para a gente ir falando, muito bacana. É diferente, bom quando é diferente assim, né? Curtiu aí também o pessoal dos outros planetas também, ó, curtiram demais. Então, a gente abre para as perguntas ou intervenções. Eu passo para o primeiro e quem quiser ir se inscrevendo, aí eu vou anotando, certo? Você está inscrito? Então, você quer começar? Comece. Enquanto o Socorro está falando, lembrando que são 3 minutos cada pergunta ou intervenção, certo, gente? Para a gente organizar melhor e todo mundo participar, 3 minutos. Comecem a contar, 180, 179. Eu tenho um cronômetro, não se preocupe não, que eu conto muito bem. Eu aproveito esse momento já para avisar que o objetivo de estarmos aqui é estarmos verificando se aqueles indicadores que foram apresentados no início são todos os indicadores que nós queremos acompanhar. E eu vi que tem indicadores aqui do programa do PENAIC que não estão contemplados nos indicadores que nós apresentamos. Então, que eu entendo que são muito importantes e que devem ser contemplados também esses indicadores. E, além disso, que nós devemos tomar conhecimento de como estão formadas essas equipes nos municípios, para que a gente possa colocar isso como anexo da carta compromisso que nós vamos levar para os gestores a assinarem, para que elas sejam mantidas. Porque a manutenção dessas equipes é a garantia de que o programa não será descontinuado. Então, essa é uma forma que a sociedade civil pode e deve contribuir com o programa. O programa é importante. Eu tive a oportunidade de ir até Sobral, no Ceará, e tem o 5º melhor IDEB do país. Aquele lugar lá no fim do mundo. Eu saí de Fortaleza para chegar lá foi um sufoco. Quando a gente chega lá, toma um susto. Do que tem essa cidade? O que tem esse município que faz com que a educação esteja nesse nível? E realmente é impressionante. 15% da população tem o curso universitário concluído. Isso é uma outra coisa que chama atenção, que é bem bacana. E lembrar para todos que estão aqui, os pré-candidatos, acho que hoje eles estão a maioria em campanha, mas nós já temos aqui o Adailson Aranha, que está sempre presente, o professor Léo Assis, são pré-candidatos a vereador, são candidatos agora, não são mais pré-candidatos, são candidatos ao legislativo aqui no município de Ilhéus. Quem mais é candidato? Eu. Opa, seu nome? Marcos Paulo. Marcos Paulo. Marcos Paulo, mais um candidato. Ok? É o Udo. Isso, então, isso é importante. É importante porque nós estamos registrando quem são os candidatos que estão se fazendo presentes nessa discussão junto com a sociedade civil. Porque é uma demonstração, inclusive, de que está interessado no que está sendo discutido e aquilo que a população está, de fato, pensando e querendo, né? Lembrando a todos que no dia 5 de setembro, na Universidade Estadual de Santa Cruz, às 14 horas, começa
candidatos à gestão dos municípios, dos 26 municípios do território Litoral Sul, a assinarem uma carta de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis e aos indicadores que estão, mínimo de indicadores que estão sendo apresentados pelo programa. Além disso, nós vamos estar nesse dia entregando para a universidade uma sistematização, um sistema com 74 indicadores de todos esses 26 municípios, e essa plataforma vai ficar, a partir daí, sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Santa Cruz, numa parceria com o programa Cidades Sustentáveis. Isso é uma outra coisa que é muito bacana, e nós queremos divulgar e que cada um dos senhores e senhoras aqui presentes possam estar convidando ou lembrando aos seus candidatos. Olha, vocês têm um compromisso. No dia 5 de setembro, vocês têm que estar presentes para assinar essa carta de compromisso. Também os candidatos ao legislativo, mas o nosso foco maior é no executivo. Então eu quero pedir para a senhora professora, e para as senhoras que trabalham com os 26 municípios, que lembrem para as professoras desses 26 municípios o que é que vai acontecer. Porque como elas conhecem quem são os candidatos nos seus municípios, para lembrar elas que chamem esses candidatos para virem à universidade no dia 5 de setembro. Já acabou esses 3 minutos? Acabou. Muito obrigada, é só isso que eu gostaria de lembrar. Chimari. Lembrando que vocês podem fazer perguntas direcionadas para uma ou para outra, para as duas, ou fiquem à vontade, certo? Por favor, se identifique. Então, eu sou Chimari, também sou pré-candidato. Ai, bicho, pré-candidato ou candidato? Candidato, desculpa. Eu queria só uma pergunta simples e objetiva, não quero fazer discurso não. Vocês têm interlocução com a UFSB? E vocês conhecem o projeto que a UFSB representa aqui na região? Tudo bem, Odailson. Alguém mais aí para se inscrever nesse bloco aqui? Alguém mais? Odailson Aranha, eu sou candidato a legislativo. Eu cheguei um pouco atrasado, mas queria falar duas perguntas. Eu vi a professora falar sobre material que às vezes falta nas escolas, né? Mas também o que a gente vê no dia a dia é o desperdício de muito material jogado no lixo. Livros que nem do plástico saem. E não é pouco não. Muito material jogado no lixo. Aliás, às vezes nós estamos até reciclando através da Dacolipa. Livros novos. E a minha pergunta é também sobre o ensino integral. Nós vamos falar até os 8 anos, mais ou menos. Eu vim falar sobre os 8 anos, nessa faixa de idade. A gente não vê o ensino integral funcionando, pelo menos no município aqui dentro, em algumas escolas, como o CAIC. O CAIC foi feito para praticamente ter um ensino integral. A gente não vê funcionando. Então esse material, ele é descartado. Agora a gente queria saber assim, por que esse material só tem validade apenas de um ano e é descartado. Livros de professores, livros que são direcionados às escolas, não são poucos não, viu? Muitos livros estão jogados fora. Então talvez falta de organização desse material, ou se começar a trabalhar nesse material que não sirva só para um ano, que seja reaproveitado também. Ok? Obrigado. Bem, Lucas, aqui. Só mais dois. Boa noite, meu nome é Lucas. Eu falo na qualidade de cidadão e pai também, né? Nós vivemos uma área rural e a nossa acessibilidade, principalmente para a educação na área rural,
é muito pequena. A gente é atendido hoje por uma escola nucleada, eu resido hoje na região norte, né, eu moro no Vale do Atlântico, e toda a região lá da Ponta da Tulha, até São Domingos, nós somos atendidos ali por uma escola nucleada. Nós temos tanto dificuldade com acessibilidade à escola, transporte. A gente teve aí uma semana, na semana passada, nós ficamos sem transporte para a escola. Temos uma grande dificuldade mesmo de apoio na nossa região. Temos falta de escolas, falta de vagas, temos muitas crianças que não têm acesso a essa escola, tanto por conta de número de pais, dificuldade de acesso mesmo, e muitas crianças que estão bem superior à idade de 8 anos, e a vida dela acaba sendo o trabalho mesmo, ao invés da educação. A gente tem muita criança analfabeta, acima dos 8 anos de idade. Eu gostaria de saber se o próprio programa ou até o auxílio municipal tem algum planejamento aí envolvendo essa área rural. Rui. Próximo bloco. O desafio que eu vejo na educação, até para a gente trabalhar indicadores, é ver o quanto a escola, o ambiente educacional, ele está influenciando mudança no campo da sustentabilidade da qualidade de vida. Porque a gente aprendeu, desenvolveu uma percepção da educação muito estanque, muito fria. A escola forma conhecimento, constrói um saber dissociado da vida real. Então, você vê lixo na porta da escola, você vê vidros sendo quebrados, você vê a relação professor-aluno também crítica, ou seja, a realidade da escola está mais elementar do lixo, da harmonização, etc., até como as relações humanas, deveriam ser elementos fundamentais da educação, da medida da educação. Se você tem uma escola que as pessoas estão aprendendo algo ali, mas que o lixo continua na porta, tem alguma coisa surreal acontecendo nessa educação. Então, acho que se a gente puder trabalhar no cenário de política pública na educação, que ela tenha uma nítida influência no mundo real das pessoas, e a gente possa trabalhar isso no final, na hora de escolher indicadores, a gente vai, eu acho que, fazer uma coisa positiva para a educação. Isso aí, então voltamos aqui para nossas convidadas e vamos começar do mais geral.